Todos nós temos os nossos sonhos e projetos pessoais que sempre os ligamos com o caminho da nossa felicidade. Mas se nós temos assim tão alta conta, se queremos tão bom assim para nós, por que será que a atenção da nossa vida está em tudo? No entretenimento, na política, na fofoca dos famosos, do vizinho, em qualquer coisa, menos em nossa vida. É isso que a gente vai tratar aqui neste vídeo de hoje. E por que é importante a gente trazer a seriedade para essa questão da atenção? Por que a nossa atenção ela foge tanto? Por que a gente não tem limite? Por que a gente acaba às vezes dando prioridade para essas coisas ao invés de focar naqueles trabalhos que a gente deveria estar fazendo e desenvolvendo? E aí a gente, lógico, não vai conseguir ter os resultados que a gente buscava para nossa felicidade, para os nossos sonhos, porque a gente não faz o que tinha que estar sendo feito. A gente fica olhando para outras coisas que não diz nada a respeito da nossa vida, que não somam, não agregam em nada na nossa história. Por que será que essas coisas acontecem? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre por que as pessoas gostam tanto, são tão sugadas pelo entretenimento e o que pode estar por detrás disso. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá e assiste, porque com certeza vai te ajudar a compreender melhor esse assunto que eu venho aqui tratar com você. Mas vamos tentar assim sintetizar, resumir um pouco a história. Por mais que as pessoas queiram, trilhar esse caminho de felicidade, de uma vida plena, realizar os seus sonhos, a maioria das pessoas não sabe muito bem o que fazer para conseguir isso. Mas o que eu preciso fazer? Eu vou acordar hoje e o que eu tenho que fazer de diferente? Por quanto tempo eu vou ter que fazer tal coisa? As pessoas não conseguem mensurando, elas não têm um conhecimento de si próprio, então elas não conseguem saber quem elas são no mundo e o que elas conseguem fazer nesse mundo que vai gerar ali algum valor e que vai trazer os resultados que elas querem para elas, mas também conseguindo fazer o bem adiante, fazendo o bem para o próximo e criando assim um ciclo virtuoso. Então as pessoas elas ficam na ignorância e por ter essa angústia, por ter esse vazio, muitas vezes facilmente a atenção delas é sugada para essas outras questões. E aí às vezes a pessoa ela fala assim: Jennifer, mas eu tô vendo, ela fica querendo se enganar, ela fala assim, mas eu tô vendo que questões políticas, é importante eu saber o que está acontecendo no meu país, o que está acontecendo no mundo, Olha a seriedade disso, como é que eu vou saber se eu posso abrir meu negócio ou não diante de uma instabilidade política como essa? Então eu tenho que saber disso para poder guiar na minha vida. Olha, sabe qual é o problema disso? Não é que seja errado você querer estar bem informado, mas quando você faz com que isso vire o centro da sua vida para determinar quais atitudes e comportamentos você deve ter ou não, muito cuidado, porque você está focando a sua energia, a sua preocupação, as suas escolhas em coisas que você não pode controlar. As coisas do mundo político, da vida, elas mudam muito rapidamente. Então você não pode deixar com que essas circunstâncias sejam um juiz da sua vida e determine as suas escolhas, o que você está fazendo ou não. A sua vocação, o seu trabalho, o seu caminho dos seus projetos, ele deve estar acima de tudo isso. Não importa as circunstâncias, como que isso vai abalar ou não você, como que você vai ter que se readaptar ou não, isso é para outra parte. Mas primeiro você tem que estar fazendo diariamente aquele trabalho que só compete a você, que é semeando todos os dias e cultivando todos os dias para que um dia você consiga colher. Aí, diante das circunstâncias, daquilo que não está no seu controle, que vai acontecer ou não, você vai conseguindo reajustar. Mas primeiro você precisa ter alguma coisa para poder fazer esse reajuste. Se você não semeia nada, se você não tem nada, você vai ficar aí para onde o vento te joga. E dificilmente você vai conseguir alcançar os seus objetivos e ser o autor e protagonista da sua vida. Ser alguém que dita quem você realmente é, o que você vai fazer e que escolhas você quer. E da mesma maneira, quando a gente parte para olhar como que as pessoas gostam tanto, são tão atraídas por histórias e principalmente de histórias da vida alheia. Não é que seja errado isso é uma coisa natural do ser humano, a gente gosta de ouvir histórias, não é mesmo? A gente gosta de saber, mas o problema é que a maioria das pessoas deixam isso apenas numa superfície, numa camada muito rasa, que não agrega nada para a vida dela, que não soma nada.
Então ela fica querendo saber de fofoquinha apenas para poder fofocar com o outro, né, para ficar olhando as mesquinharias humanas, né, voltando o olhar dela para aquilo que não merecia a atenção dela. E aquilo não traz nenhum aprendizado para ela, não edifica ela com nada. Então a gente tem que mudar um pouco a nossa cabeça e a nossa visão, a forma como a gente olha para as realidades humanas, né? O que está por trás de tal notícia? Às vezes a gente vê uma tragédia, a gente assim leva um susto daquela tragédia e... Ah tá, qual que é a outra notícia, sabe? Pera lá, gente, não é assim. Quando a gente encontra com situações como essa, é uma oportunidade para a gente meditar sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, por que tal coisa aconteceu ou se encaminhou para que aquele fulano tivesse aquele fim daquela maneira, né? Será que eu estou fazendo coisas parecidas? Tem alguma coisa que eu possa fazer para impedir com que algo parecido aconteça com a minha vida? Como que as pessoas vão perdendo o controle da própria vida, né? Principalmente quando a gente olha para artistas, quando a gente olha as biografias, né? Artistas assim que conseguiram feitos que a maioria de nós nunca vai conseguir e que a gente sempre olha como um suprassumo da realização humana. E ainda assim a gente encontra naqueles artistas o quê? A infelicidade, a depressão, a solidão, alguns até o suicídio. Então, gente, tem um drama humano aqui instalado. Tem um convite à meditação, a aprofundar naquela alma humana e entender por que essas coisas ainda permanecem ali. Né? O que será que acontece? O que move as pessoas? O que move o coração das pessoas? Então são olhares assim que a gente deve ter, porque quando a gente olha dessa maneira, com esses indagamentos, voltando o nosso olhar, buscando ali uma luz naquela situação, são coisas que a gente traz para a nossa vida porque a gente pode aprender muito. É como se a gente estivesse ouvindo ali pessoas que têm mais experiências do que nós, que portanto têm um conhecimento para nos passar. A gente vai se tornando mais sábio porque a gente não precisa passar por aquela mesma situação para tirar dali o aprendizado que aquela pessoa conseguiu tirar. Ou então que não teve tempo, né, que a vida já se esvaiu antes que ela aprendesse aquilo que ela precisaria para que tivesse uma outra história, né, com um final diferente. Então são essas coisas que a gente precisa pensar e voltar o nosso olhar dessa maneira, é reeducar a nossa cabeça, a nossa mentalidade e ordenar as coisas, porque as coisas por si só, elas não são maléficas, mas a ênfase que a gente dá, a perspectiva que a gente olha, a forma como a gente organiza e traz isso para a nossa vida, é a gente mesmo que faz toda essa bagunça e que vai estagnando a gente, que não soma nada na nossa vida, que vai nos deixando paralisados e que não deixa com que a gente progrida e vá se edificando como ser humano e se tornando alguém melhor. E, portanto, ir trilhando aquele caminho da plenitude da nossa vida e que estará de acordo com os nossos sonhos, com as nossas metas. Então, precisamos ter esse planejamento também, saber o que é importante para as nossas vidas e ir ordenando as coisas e colocando as coisas no seu devido lugar, na sua proporção, no seu grau e na sua hierarquia. Ou então, nos tornaremos um peão na mão dos outros, que retém a nossa atenção, a nossa vida por tão pouco. E quando a gente vai ver, a vida já passou, o tempo já se foi e não resta mais nada a se fazer. Chegar nesse final e ver que você viveu uma vida que não era para ser sua, uma vida tão vazia e sem sentido, é algo doloroso demais que nenhum de nós deseja. Então temos que ter essa seriedade e ver aonde nós estamos errando, né? Onde que está bagunçado, onde que está desordenado e o que eu posso fazer para poder melhorar e reajustar, organizar tudo isso, limpar essa casa, deixar as coisas organizadas. Para ter essa clareza e buscar esse desenvolvimento, se você não quer viver uma vida que não seja sua, que não vale a pena ter sido vivida, então inscreva aqui neste canal, curta este vídeo e vamos juntos buscar por essa realidade que vem para nos edificar e não para nos derrubar. Até a próxima!